Beleza, pessoal? Nessa aula aqui a gente vai ver um pouco sobre liberdade de escolha, e esse é um dos assuntos mais relevantes da CNV. Essa aula aqui vai antecipar, né? Vai ser uma aula anterior à aula sobre empatia. Então, antes de falar sobre empatia, a gente vai ver um pouco sobre as várias escolhas que a gente pode fazer. E a gente vai falar um pouco sobre desafios da nossa sociedade em relação a essa consciência de que nós temos escolhas. Novamente, eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou trazer aqui umas imagens e a gente vai conversando a respeito desse assunto. Então, eu trago aqui para vocês duas imagens, né? Vou começar com essa de cima. Essa aqui é uma filósofa judia chamada Hannah Arendt. Ela tem algumas obras aí que ela escreveu. Uma delas é esse livro, Eichmann em Jerusalém, que é um livro sobre um criminoso nazista, que o nome dele é justamente Eichmann, e ela conta um pouco sobre o processo de julgamento dessa pessoa, né, que é o Eichmann. E o que aconteceu foi que ele mandou milhares de judeus para campos de concentração para serem exterminados. E ele foi julgado. E Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta, ele usa essa história para exemplificar para a gente um dos problemas que é quando a gente não assume a responsabilidade pelas escolhas. O que acontece? Quando perguntavam para o Eichmann, né, se o que ele fez, como ele pôde ter feito isso, uma coisa que era desumana, como é que ele pode ter tido coragem? Ele dizia assim, olha, na verdade foi fácil, foi simples. Como assim foi simples, né? É que a nossa língua facilitava isso. Que língua? Que linguagem, né? Daí ela falava, olha, nós até temos um termo para se referir a isso. O termo é Amtssprache, que é como se fosse linguagem de escritório, burocratês. E como é que funciona essa Amtssprache? É que se alguém pergunta por que eu fiz algo, por que a gente está fazendo algo, a gente diz, olha, são as regras, é a política institucional, eu tenho que fazer isso, é a minha obrigação, é a lei, eu estou apenas seguindo ordens, né? E aí, como as pessoas vão acreditando que elas não têm escolha, elas não se responsabilizam pelas escolhas. Então, ela não sente que o que ela está fazendo é grave, ela não se conecta com a responsabilidade daquela atitude. Ela não percebe que ela está agindo e que a atitude dela está ferindo a vida. Porque ela criou, digamos assim, ela justifica e responsabiliza uma coisa externa, né? É a lei, é a política institucional. Eu tive que fazer, eu fui obrigado a fazer, é o meu papel, essas são as normas, né? Eu não tenho escolha. E uma das coisas que a gente quer lembrar na comunicação não violenta é que nós temos escolha. Se nós não desenvolvermos essa consciência de que nós temos escolha, nós podemos estar propagando atitudes violentas. Muitos de nós estamos em contextos e em estruturas que têm ações que a gente não concorda. E a gente vai dizer assim, não, mas fazer o quê? Eu tô nessa estrutura, eu tenho que seguir essas regras. E lembrem lá da menininha de 12 anos lá do workshop que disse, regras precisam ser legais, regras precisam cuidar da vida, regras precisam ser questionadas, regras precisam ser atualizadas, refletidas, regras precisam fazer sentido. Então, a CNV não é, às vezes, né, essa visão de promover a consciência da escolha, ela pode soar para outra pessoa como se fosse um tipo de libertinagem, então todo mundo vai fazer o que quiser. Não é isso. A gente quer criar acordos, mas a gente quer, principalmente, que as pessoas possam escolher a fazer o que elas vão fazer, consciente de que elas estão decidindo. As pessoas precisam perceber que as ações delas são decisões internas. Porque se eu não tiver a consciência de que as minhas escolhas é que comandam as minhas ações, eu não vou desenvolver responsabilidade. E na CNV a gente entende que quando a gente promove uma cultura de empatia, é seguro que as pessoas tenham liberdade de escolha. E por isso que a gente trabalha tanto a parte da conexão, do acolhimento, do respeito, do desenvolvimento do respeito, para que a gente possa promover a liberdade e que essa liberdade seja usada com responsabilidade. Então,
quando a gente não se apropria da nossa liberdade de escolha, a gente pode estar promovendo ações que ferem a vida. E isso também tem relação não só com políticas, mas às vezes com papéis. Se eu estou um papel hierárquico, né? Um papel de autoridade. Se eu estou num papel de autoridade, especialmente quando eu estou nesse papel, e alguém que está também no papel de autoridade me diz que o meu papel é fazer alguma coisa, isso também pode ter como efeito que eu adote um comportamento que não é humano, porque é o comportamento do papel, né? Eu vou assimilar como se o papel que eu estou assumindo, como se ele tivesse um tipo de espiritualidade onde eu não participo mais das escolhas, eu apenas sigo o personagem, né? Um exemplo disso é essa outra foto que eu coloquei aqui, né? Que é conhecido como estudo de Milgram, ou experimento de Milgram. Inclusive existe um seriado, havia um tempo atrás um documentário na Netflix bem interessante sobre esse assunto, e que demonstrava esse experimento, né? Como é que funcionava esse experimento? Hoje em dia, esses tipos de experimento nem são permitidos, né? Não passariam, eu acho, no comitê de ética. Mas como é que foi feito esse experimento no passado? Um experimento psicológico, onde eles colocavam uma pessoa, que é esse cara aqui, na frente dessa máquina, e ele estava no papel de professor. E aí diziam para ele assim, ó, nós vamos fazer um teste, esse aqui é um estudo sobre métodos de aprendizagem que usa punição. E a gente quer fazer uma correlação entre memória e punição. Era tudo mentira, mas era assim que eles explicavam para a pessoa, né? O seu papel aqui vai ser o de professor. E você vai fazer uma pergunta para a pessoa. Quando ela responder certo, tranquilo. Se ela responder errado, você vai dar um choque nela, até que ela responda certo. E aí existe uma graduação de 1 a 10, e quanto mais a pessoa errar, mais forte vai ser o choque que você vai dar. E esse é o experimento que a gente vai fazer. Então você vai estar no papel de professor. E aí, basicamente, essa pessoa que estava ali fazendo a experiência, né, ela não sabia, mas no outro lado tinha um ator. E o ator, antes de ele entrar, né, ele vai ficar no outro lado de um vidro, né, e o professor ele só vai ouvir a voz dele. E, ao mesmo tempo, ele também vai ouvir o barulho do choque. Então, ele começa a fazer uma pergunta e o cara responde certo. E aí, depois, faz uma pergunta e o cara responde errado. E ele fala, vou ter que te dar um choque, né? Porque é meu papel, né? Ele vai lá e dá um choque. Aí o cara diz, eu não sabia que isso doía. Caramba, não me avisaram que isso ia doer. E começa assim. E aí a pessoa continua... Eventualmente, tem um outro instrutor que tá ali, que tá fingindo que tá anotando umas coisas. E essa pessoa que tá fazendo um experimento ali no papel do professor, eventualmente ela olha e o instrutor diz, pode seguir. E fica ali fingindo que tá anotando. E aí a pessoa segue fazendo as perguntas. E aí é combinado, né, que o ator, ele vai ter um momento em que ele vai empacar. E ele vai começar a errar. E acontece que a pessoa vai ampliando o choque, né? Tem um momento que o ator começa a gritar e a chorar. E ele começa a dizer que ele é cardíaco e que ele não quer mais participar desse experimento. Mas a pessoa ali que está no papel de instrutor, ele diz, não, pode continuar. E aí, o professor, né, a pessoa que está na experiência ali, sofrendo, que não sabe o que está acontecendo, ela continua. E às vezes chega um momento que esse ator ele para de falar. Ele simula como se ele tivesse tido um ataque cardíaco e ele fica em silêncio. E ainda assim, a pessoa continua dando choque. E tem um último nível de choque, tá escrito assim, perigoso, perigo, pode ser letal. E mesmo assim, cerca de 70%, mais de 70% das pessoas deram o choque letal, né? Foram até o final e deram esse último choque que estava escrito perigo, risco de morte ali, né? Nesse choque, né? E aí, essa experiência, a gente pode, claro, eu trouxe aqui ela para vocês de uma forma falada, eu sugiro
que vocês deem uma olhada aí na internet para aprofundar mais, caso tenha ficado alguma dúvida. Mas essa experiência, ela traz pra gente como a gente abre mão da nossa escolha quando a gente é colocado num lugar onde dizem que a gente tem um papel. E como isso pode ser grave. Tem um ser humano ali que está demonstrando desespero, que está, inclusive, num risco de até morrer, e a gente pode seguir fazendo uma atividade que pode levar a pessoa à morte. Então, assim, Eichmann, né, que é uma pessoa que participou do nazismo, né, até que ponto que outras pessoas que estão nesses papéis, até que ponto que a gente perde a nossa humanidade porque a gente não percebe que a gente está escolhendo, porque a gente acha que o nosso papel é aquele. Então, esse experimento sobre obediência, né, ele é um experimento que nos ajuda a reconhecer o perigo que é quando a gente não se apropria da nossa liberdade de escolha, das nossas escolhas. Então, existem outros experimentos que o Marshall traz no livro dele. Tem um experimento de estudantes na universidade. Esse é um experimento psicológico que foi feito. E um grupo de estudantes ficou num papel de policial e o outro ficou num papel de bandido. E eles tiveram que ficar por alguns dias no local. E as pessoas que ficaram no papel de policial, elas começaram a machucar e massacrar as pessoas que estavam no papel de bandido. Simplesmente porque eles acreditaram que era o papel deles aquilo. Então, esse assunto ele é muito relevante para a gente trabalhar com esse papel de autoridade, tanto exercer o papel de autoridade como lidar com autoridades. Nós lidando com autoridades, nos dizendo o que fazer, a gente precisa lembrar que nós temos escolha. E nós, no papel de autoridade, precisamos garantir que nós estamos exercendo esse papel de autoridade sem perder a nossa humanidade, sem se desconectar com o que realmente importa, porque nós temos escolha. Nós precisamos estar consciente disso para que nós possamos ser responsáveis, né? Então, uma das coisas que na comunicação não violenta a gente quer desenvolver é uma forma de falar que demonstre que a gente tem escolha. Então, toda vez que a gente perceber que a gente está usando palavras como devo, tenho que, sou obrigado a, é o meu papel, é a minha função, eu não tenho escolha. Toda vez que a gente perceber que a gente está usando palavras, expressões que negam a nossa escolha, a gente precisa pensar um pouco mais e perceber que a gente está se comportando de uma forma que pode dar margem para violência, que dá margem para irresponsabilidade e que isso é perigoso. Então, a gente troca. Inclusive, né, isso vai trazer para a gente uma maior consciência de necessidades que estão ou não sendo atendidas. Isso é importante. Né? Por mais que possa ser dolorido reconhecer que às vezes a gente está escolhendo fazer coisas que a gente sabe que não são as melhores. Em vez de dizer devo, tenho que, sou obrigado a gente pode trocar isso por escolho fazer isso porque gostaria de. Eu não gosto do tipo de aula que eu estou dando, eu não gosto dessa forma de dar aula, mas eu tenho que fazer porque é o meu papel, porque afinal de contas eu estou numa instituição. Esse tipo de argumento não estaria alinhado com a comunicação não violenta. Então eu teria que dizer assim, ó, eu escolho fazer esse tipo de aula porque daí eu preciso preencher isso, né? Será que eu tenho medo de perder meu emprego? Será que eu tô inseguro se eu trazer uma coisa nova, as pessoas vão me respeitar, se os meus colegas de trabalho vão conseguir me apoiar? Então eu começo a olhar para necessidades que eu posso não estar atendendo, posso olhar para necessidades que eu gostaria de estar atendendo. Então é muito importante a gente perceber que a gente tem escolha e que a gente comece a trocar. Em vez de eu devo fazer ou você deve fazer, é a sua obrigação, a gente também precisa pensar nisso no pedido, né? E lembrar, olha, eu gostaria que você fizesse isso porque eu acho que a gente teria mais, e aí alguma coisa, né? Porque eu acho que assim a gente poderia cuidar mais desse ambiente, porque eu acho que assim a gente poderia facilitar nosso diálogo e assim por diante. Então a gente precisa pensar nas escolhas que a gente está fazendo, mesmo aquelas que a gente não admite que são escolhas, mesmo aquelas que a gente diz que tem obrigação de fazer. E a gente precisa começar a avaliar e verificar se a gente realmente está consciente de que nós somos responsáveis pelo que nós estamos escolhendo. E aí algumas pessoas podem dizer assim,
Mas como é que eu vou assumir a responsabilidade por uma coisa se eu nem sei? Por exemplo, na comunicação não violenta, a gente vai falar sobre responsabilidade pelos sentimentos. Poxa, mas como assim? Então, como é que eu vou dizer que as pessoas são responsáveis pelos sentimentos? E aquela pessoa lá que está sofrendo um abuso, ela é responsável por ficar triste? Não, não é nesse sentido. A responsabilidade, ela vai ser desenvolvida à medida que a gente vai ganhando novos recursos internos. E aqui, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de escolhas que a gente tem. Por exemplo, nem todo mundo, né, tem a oportunidade e o privilégio de estudar a comunicação não violenta, nem todo mundo teve a oportunidade e o privilégio de desenvolver e de acessar esse conhecimento. Mas nós estamos tendo essa oportunidade. E com isso, a nossa responsabilidade e o nosso poder de escolha aumenta. Então, na comunicação não violenta, a gente tem pelo menos 3 áreas de escolhas. Uma delas é como processar, é a interna. Como me conectar, é a parte da empatia com o outro. Como agir, que é a parte do pedido. Então, só olhando para essa caixinha aqui, a gente já vê que tem 3 dimensões. A da minha autoconexão, a minha conexão com o outro e a minha zona de ação e de escolhas externas. Então, quando alguma coisa acontece da forma que a gente não gosta, mesmo que seja algo que a gente faz, ou quando é algo que a outra pessoa faz, nós temos escolhas. Nós podemos escolher processar de uma forma diferente. Se eu estiver sozinho, eu posso escolher compreender a mim ou ao outro com esse exercício de comunicação não violenta. Eu posso escolher acolher os sentimentos e necessidades, os meus e do outro. Eu posso compreender minhas experiências, eu posso compreender meus sentimentos e necessidades. Eu posso escolher como agir e posso escolher contribuir comigo ou com o outro. Tudo isso eu posso fazer sozinho, no diálogo comigo mesmo, na minha autoempatia. A gente já vai ter algumas atividades para aprofundar isso, né? Então eu quero primeiro mostrar caminhos que a gente pode seguir com a comunicação não violenta. Então, tem esse caminho de aplicar a CNV sozinho. Mesmo que o conflito já tenha passado, mesmo que a outra pessoa já tenha falado algo para mim e aconteceu lá algum conflito, quando eu estiver sozinho, eu posso escolher compreender o outro. Eu posso escolher tentar acolher e identificar os sentimentos e necessidades do outro. Eu posso descobrir uma forma de colaborar com o outro na próxima vez que eu encontrar ou na próxima vez que eu me deparar com uma situação equivalente a essa. Agora, se eu estiver durante um diálogo com a outra pessoa, novamente eu posso escolher pedir compreensão. Eu posso escolher pedir compreensão para a pessoa nesse pedido que a gente está aprendendo, né? Eu posso perguntar para ela o que ela entendeu que era a minha necessidade, o que ela entendeu que era o meu sentimento, o que ela entendeu que eu falei, né? Eu posso pedir essa compreensão para mim. Eu posso pedir compreensão para o outro, por exemplo, eu estou vendo um conflito acontecendo e eu posso fazer uma intervenção e perguntar, olha, o que você entendeu que é a necessidade daquela pessoa? O que você entendeu que ela está sentindo? Ou posso pedir para a pessoa buscar olhar para si própria. Pode me dizer o que você acha que está sentindo nesse momento, o que você acha que está precisando nesse momento. Isso tudo na parte da compreensão. Eu posso convidar essa pessoa a acolher os sentimentos e necessidades meus, dela e de uma outra terceira pessoa. E eu ainda posso pedir contribuição para mim, comigo. A pessoa pode colaborar comigo, se ela pode colaborar com ela mesma ou se ela pode colaborar com outra pessoa. Então, são vários caminhos, né? Isso aqui só em termos de escolhas no diálogo, usando a CNV. E quando a gente não sabe disso, a gente pode escolher aprender, né? E se eu não sei como começar, eu posso escolher encontrar alguém que pode ter alguma ideia para me passar. E se eu nunca vi falar, eu nunca encontrei alguém, eu posso escolher procurar na internet. Eu posso escolher escrever no Google, eu não sei. Eu posso escolher perguntar pro Bruno, né? Entrar em contato lá no CNV em Rede. Então, a gente sempre tem escolha, né? Nem sempre a gente sabe que tem escolha. Mas quando a gente começa a descobrir que a gente tem escolha, a gente começa a desenvolver, por um lado,
a gente aumenta a nossa responsabilidade. Por outro lado, a gente aumenta o nosso poder de transformação. Aumentar nosso leque de escolhas pode ser assustador, porque isso identifica, traz pra gente uma maior responsabilidade e diminui a probabilidade de que a gente vai apontar para os outros como se os outros fossem o problema, como se aquele negócio que a gente falou, né? Eu acho que tá faltando respeito no mundo, mas eu acho que eu tô respeitando. Então, quando eu começo a ampliar a minha noção de escolha, eu descubro, eu posso, se eu entendo já como é respeito pra mim, eu posso ensinar o outro. Então eu descubro que eu tenho uma escolha. Agora, se eu não entendo o que é respeito pra mim, eu posso me conectar comigo e tentar aprender o que é respeito pra mim. Então, a CNV, ela empodera a gente. Ela empodera a gente e, ao mesmo tempo que isso nos coloca num papel de maior capacidade para resolver conflitos e problemas, isso também nos coloca num maior papel de humildade. Porque se alguém não está correspondendo aos meus ideais, eu reconheço que eu tenho muitas escolhas. Eu posso tentar fazer empatia com essa pessoa, eu posso tentar buscar que ela faça empatia comigo, eu posso tentar contribuir para que ela aprenda algo novo, eu posso contribuir para que ela tenha uma experiência nova. Eu posso tentar descobrir quem é a rede de apoio dessa pessoa e tentar dialogar com essa rede de apoio. São muitas as possibilidades. Então, por um lado, a gente consegue cultivar uma esperança, porque sempre vão ter caminhos possíveis. Por outro lado, a gente também vai precisar cultivar uma certa humildade, porque cada vez que a gente aponta para as pessoas e acha que o problema é fora, a gente também vai precisar reconhecer que, bom, existem escolhas que eu poderia estar fazendo para apoiar essa pessoa, né? Então não é uma visão de que o problema então sou eu, não. Assim como eu estou desenvolvendo minha capacidade de fazer escolhas e de perceber caminhos possíveis, dentro desses caminhos, pedir ajuda é um dos caminhos, né? E eu quero ampliar minha rede de suporte para que eu possa também viver a CNV, né? Então, com essa apresentação aqui, eu gostaria que tivesse ficado claro que quando a gente usa linguagens como eu tenho que fazer algo, eu sou obrigado, eu não tenho escolha, aquela pessoa simplesmente ela é assim, ela não tem jeito, e a gente começa a perder essa noção de que a gente pode escolher como a gente vai agir, como a gente vai abordar, como a gente pode oferecer empatia, como a gente pode pedir empatia, como a gente pode tentar criar uma relação de partilha de experiências. E tudo isso pode favorecer o nosso convívio, né? Então, vamos lá. Temos muitas escolhas para fazer e eu espero que este nosso curso possa empoderar cada vez mais essa nossa capacidade de permanecer conectado com a nossa essência, com a nossa humanidade e que a gente possa fazer muitas escolhas que fortaleçam a humanidade das demais pessoas também, ok? E na próxima atividade a gente vai começar a ver a parte da empatia, que é um dos recursos essenciais para a gente poder fazer florescer essa humanidade. Ok? Até breve.